Eu tô chegando. Sentiu suas córneas sendo transpassadas por um ardor que nunca teria sentido. A invasão de uma luz forte que queimava por dentro, que acendia a chama do seu coração, transmitia para o seu cérebro mensagens que nunca teriam sido enviadas, nunca teriam sido recebidas. A luz transformava-se em informações, passava pela retina, atravessando as córneas, chegando até as terminações nervosas do sistema neurológico, fazendo leituras, o coração batendo acelerado. Seus olhos traíam a sua razão na mente, transformando em imagens. Os olhos cheios de luzes, as formas aparecendo em sua volta. Sem saber, sem entender o que estava acontecendo, percebia que não tinha explicação a não ser um milagre. A sua vida começava a ter um sentido. As pessoas jamais olhariam para ele da mesma forma, e ele jamais olharia para o mundo e para as pessoas da mesma forma. Tomado de grande explosão de emoção, confuso sem saber o que de fato estava acontecendo, a única coisa que ele sabia era que de fato ele via. E saiu feliz pelas ruas, correndo e saltitando, esfuziante de alegria, espalhando para os quatro cantos que estava feliz porque agora via. Entendeu que dali para frente a sua vida jamais seria a mesma, porque dali para frente o mundo teria cores e formas. Olá família, tudo na paz? Bom, hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor e principalmente uma mensagem de milagres. Você acredita em milagres? Será que nos dias de hoje o milagre ainda é possível? Que tipo de milagres nós podemos contemplar hoje? É por isso que a nossa mensagem hoje vai falar de um homem que era cego de nascença e que passou a ver, porque Jesus curou a cegueira dele. Ao passar por uma cidade, os discípulos viram um homem que era cego de nascença, e todos daquela comunidade sabiam que ele era cego de nascença. Então os discípulos de Jesus perguntaram para ele: Senhor, ou Rabi, que fez este homem para que nascesse cego? Será que é fruto de algum pecado? E quem pecou, Senhor? Este ou seus pais? Então Jesus responde com a maior calma, tranquilidade e convicção que só o Cristo poderia ter. E diz o seguinte: nem este pecou e nem seus pais pecaram para que nascesse cego, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Jesus tinha separado no espaço e no tempo o local, o horário e o dia exato de fazer aquele milagre para ensinar aqueles discípulos e essa história chegar até nós nos dias de hoje. Então eu começo e continuo afirmando que os milagres acontecem na nossa vida de acordo com o quanto a gente investe de fé. O nosso milagre vai até onde a nossa fé permite. E quanto mais os homens crerem em Deus, quanto mais eles tiverem fé em Deus, mais nós provaremos dos milagres dele, das revelações dele e gozaremos de um relacionamento íntimo com ele, verídico, real. Então não custa nada perguntar: Deus já fez algum milagre na sua vida? Será que existe alguma coisa que aconteceu na sua vida que não há explicação, mas que aconteceu? Será que isso é uma forma de bênção, uma forma de livramento, forma de amor? Ou chegar onde você chegou, conquistar o que você conquistou? Ou ser quem você é hoje? Ou olhar para trás e ver que você não é mais a mesma pessoa? Porém, muitas vezes a nossa fé ela é atribuída e canalizada de maneira equivocada. Isso faz com que a gente erre o alvo sempre. Os resultados não são de Deus, e muito menos por amor, nem pela salvação. Mas existem de outras formas de busca que até antes de Cristo já existia, como outros dogmas, doutrinas, seitas, religiões. Tudo isso agrega valor ao ser humano no sentido da necessidade de buscar uma presença, um poder, um ser superior, que naturalmente nós nos colocamos como submisso a este, de alguma forma, para lhe atribuir adoração, admiração, louvor. E o mais louco de tudo isso, a maior busca do ser humano é entender quem somos e o que nós estamos fazendo aqui. E desde os nossos antepassados já existiam aqueles espíritos
que conheciam o coração do homem, os seus deleites, as suas vontades, seus desejos, suas paixões. E esses espíritos, pela permissão de Deus, numa boa parte das vezes, concedia ao homem o desejo de seu coração. Realizaram prodígios, fizeram milagres, realizaram coisas, mas nada disso veio de Deus. A fonte não era Deus. E o resultado não era para a glória de Deus. Então separei aqui um versículo especial para essa nossa mensagem de hoje, que é o versículo central dessa mensagem. João capítulo 9, versículo 7. Olha o que diz. E disse-lhe Jesus: vai-te e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi ele, pois, e lavou e voltou vendo. E a Bíblia continua narrando essa história, dizendo que ele foi alegremente e mostrou para os seus vizinhos que estava vendo. E os vizinhos perguntavam: será esse aquele que era cego de nascença? Sabe, as pessoas duvidam quando os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Uns acreditam e outros dizem: parece com ele, mas não é. O que era cego foi até os fariseus, que eram os líderes espirituais daquela época, e mostrou para eles que estava curado. Às vezes nós precisamos mostrar para as pessoas que Deus está com a gente. É duro a gente ver as pessoas que não creem em Deus e também que canalizam a sua fé de maneira errada. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de amá-las, que a gente vai se apartar delas, que a gente vai abandonar elas de maneira alguma, muito pelo contrário. Se Deus é na nossa vida, nós precisamos mostrar para Ele, provar para eles que esse Deus ele é real e que é bom segui-lo. A primeira indagação que os fariseus fizeram é que quem te curou e por que curou no dia de sábado? Existia uma lei antigamente judaica, a lei de Moisés, de que o sábado era um dia separado, era um dia onde ninguém trabalhava. Às vezes acontece de a gente estar tão ligado a dogma, a doutrina, a denominação, a placas, a sistema, que a gente esquece que o foco principal da vida e do mundo, o foco é o ser humano. Não é que o ser humano trabalha para a sociedade, para manter um status, não. Mas a sociedade trabalha para o ser humano. A coisa mais importante na Terra é você. A criatura mais importante é você, sou eu. E aqui eles perguntam, curou no dia de sábado? E aqui começa eles protelando. E chamaram os pais daquele cego. E os pais do cego chegaram lá e viram toda aquela turba, todo aquele tumulto, porque as pessoas se amontoaram em cima, queria ver, aquele era cego, agora enxerga, como que pode? E eles chegaram naquela região, naquela localidade ali, e os pais do cego ficaram com medo e disseram assim: olha, vocês nos perguntam que ele era cego, e que era cego de nascença, e que agora enxerga. Bom, eu não sei o que aconteceu, o que eu sei é que ele tem idade suficiente para responder por si próprio. Eles tiraram dele da reta, porque antigamente a doutrina era tão ferrenha que era capaz dele ser expulso. E foi o que aconteceu. Não os pais, mas o cego, que agora via. Ele foi expulso. E quando ele foi expulso, depois de tanto ser julgado, e ainda lhe perguntaram assim: é você o cego? Aquele que era cego de nascença? Posto diz agora que vês? O que aconteceu? Novamente, eles interrogavam, sabe? As pessoas não entendem que Deus, ele é Deus e ele é soberano e tem todo o poder na mão dele, dentro dele, ele é tudo, todo e puro poder. E Deus faz o milagre e as pessoas ficam querendo saber como foi, o que aconteceu. A gente não sabe explicar, simplesmente Deus fez. E aí ele responde: eu não sei lhe responder o que estão perguntando. Não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e não via. E agora eu vejo vocês. Vejo tudo que está à minha volta. Eu acho que ele quer dizer assim: isso não é motivo de alegria, de comemorar? Eu saí da sombra, da escuridão, agora eu vejo. E Jesus chegou por ali e disse: vocês estão cegos. Porque vocês veem com o olho da face, mas o olho espiritual de vocês está fechado. E aquele homem que era cego, ele saiu por ali entristecido porque foi abandonado, porque foi expulso, e aí ele vai para fora da cidade e encontra com Jesus lá. E Jesus pergunta para ele por que ele está angustiado. E ele fala para Jesus o que aconteceu. E perguntou: quem te curou? E ele não sabe responder. E ele pergunta assim: crês tu em Deus?
crês tu no Filho do Homem? Aí ele fala assim, quem é este, Senhor, para que eu creia nele? Jesus fala assim, tu tens visto, e é este que fala contigo. E ele fala assim, eu creio. E a palavra diz que em seguida ele adorou a Jesus. Ele creu em Jesus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Quando Jesus lhe deu a sua visão, Jesus não deu só o dom de enxergar, a virtude de ter uma visão de enxergar. Jesus devolveu a vida social daquela pessoa, a autoestima, a vida social daquela pessoa, devolveu as esperanças daquela pessoa, devolveu tudo o que a cegueira tira de uma pessoa. E ofereceu para ele uma vida nova, um mundo novo. E para terminar, Jesus deixa uma mensagem que todo mundo fica confuso. E só entende aquele que realmente para, reflete, pensa, busca e encontra a resposta. Qual é a resposta? Olha o que Jesus fala no versículo 41 do capítulo 9 de João. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Não tereis pecado, não tinhas pecado. Mas porque agora dizes, nós vemos, por isso vosso pecado permanece. É por isso que eu quero convidar você a meditar nessa palavra. Se você tiver um tempinho no dia de hoje, e separar esse tempo para ler o capítulo 9 de João, e meditar na palavra de Deus, você vai ver o milagre que Deus fez na vida daquele homem. Ele transformou a vida daquela pessoa. É impossível Deus entrar na vida de uma pessoa e as coisas continuarem da mesma forma. É impossível você ter esse problema, essa dor, esse sofrimento, essa depressão, esse caos na sua vida. E Jesus de amor, Jesus de paz, Jesus de mansidão e de tranquilidade permitir que tudo continue da mesma forma. A palavra de Deus diz que Ele nos aceita como somos. Mas isso não quer dizer que Ele quer que a gente continue como estamos. Venha como está, porém eu te transformarei e não serás a mesma pessoa. Porque tudo se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. E depois de Cristo, a vida do ser humano jamais é a mesma. Guarde essa mensagem no seu coração. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima.